Gente, tudo bem? Desculpa, me atrasei um pouco. Fui moleque, desculpa. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas nos primeiros segundos já tô começando a ficar com vergonha. Então vou lá pegar os papéis pra vocês verem e eu já volto. Aqui, ó. Esse personagem aqui, ó, é uma criança de 10 anos. Ela não sabe o que tá acontecendo, porque é uma criança de 10 anos. E as crianças são fracas nesse universo. Então, elas são contaminadas bem rapidinho. Um piscar de olhos, mano, ela já tá indo na fase 4. Quem viu na comunidade já sabe. Mas não sabe o que acontece quando eles ficam nessa parte aí da fase 4 e da fase 5. Eles não controlam o próprio corpo. Essa parte eles não controlam. Quem controla é a gosma. E quem sabe, a gosma é literalmente o capeta misturado com coisa preta. O próximo, esse. Eu escondi isso de vocês há muito tempo. Mas 4 braços tem um pai. Sim, ele ainda tá vivo. E esse é o pai dele. E como os adultos, ele já consegue superar qualquer coisa. Qualquer coisa. A mão cortou, supera. Só dói um pouco. Então, os adultos não choram. Não choram. Mas se for a perda de alguém importante, às vezes alguém chora. Mas nesse universo os adultos também são fortes. Então, os adultos são uma coisa bem, muito pesada. Eu vou ter que pegar o papel para fazer isso para vocês. Tá, gente. Eu já peguei um caderno. Vou fazer um mano aqui. Olha, vai ficar feio porque eu tenho que acelerar para explicar para vocês. Aqui, ó. Um mano. A gosma preta. Ele é preto. Até o próprio nome diz que ela é preta. Aqui, ó, a gosma preta. Ela se alimenta de carne humana. Então, em caso de adulto, já que eles já estão acostumados a ver sangue por todo lugar, então a coisa que acontece com eles é muito mais pesada do que vocês imaginam. Ela vai comer o intestino do adulto. E ela só come o intestino do adulto. Ela não come o intestino do adulto. Ela come o intestino do adulto. E na maioria das vezes, se ela não tiver... se ela ainda tiver com fome e o adulto ainda estiver perto, ela vai fazer o quê? Comer o estômago do adulto, né? O estômago e sangue escorrendo. E daí, ela vai cortar ele ao meio. Cortar só a parte das pernas. Mas daí, ela deixa as pernas bem pertinho. Aqui, ó. Aqui, ó, as pernas dele arrancadas. E dá pra ver que elas vão estar bem pertinha do corte. Porque eles vão se regenerar. E daí, para eles ficarem com perna para caminhar, a perna vai crescer e vai ser tipo uma durex.
e vai colar no corpo. Daí ele fica um pouquinho maior. No caso dos bebês, os bebês são muito sensíveis, porque eles são uma parte importante. Porque se a gente é bebê e morre no traumatismo craniano, já era, você não vive mais. Então, aqui ó, no caso dos bebês. Como os bebês são uma parte bem gordinha de nós e bem pequena, que chora por qualquer coisa, tipo, o peteleco já faz ele chorar. Eles se alegram bastante nessa fase. Eles são bem sensíveis. Então, ela não vai fazer que nem os adultos que vai cortar a barriga. Ela só vai sugar todo o sangue. Mas do mesmo jeito, o bebê ainda vai continuar gordo. Gordinho. Ela só vai deixar um pouquinho de sangue. Que sangue é tipo a água dela. E como todo bebê já nasce gordinho. Então, ele tem mais sangue. Nesse universo, eu não sei. Então, ela é tipo uma seringa. Daí ela puxa o sangue. E só deixa bem pouquinho. Como se fosse um desperdício da água. Só que em vez de água vai ser sangue. Ele ainda vai continuar suave. Mas se ele entrar na fase 4, ele já morre. Porque ele é um bebê. Ele não sabe o que vai acontecer. Se entrar na fase 3, os tentáculos aqui, eles vão começar a se mexer. E o bebê não controla. Porque bebês não controlam o próprio corpo. Então, se ele entrar na fase 3, os tentáculos dele, infelizmente, vão se controlar completamente. Mas esse daqui não é feito para matar. Esse daqui é feito para defender o bebê. Mas se ele entrar na fase 4, ele mesmo vai ter que se defender. Ele vai ser um bichinho bem piquititico do tamanho de um bebê real. Meu Deus, precisei de água. Já volto. Tá. Estava. Daí ele mesmo. Aí o bebê mesmo vai ter que se defender. Ele vai ser um bichinho bem pequeno. Daí. Se ele acabou morrendo nesse universo, ele não revive mais. Porque ele é um bebê. Mas 1% só consegue virar de volta. Ficar vivo. Como já disse, os tentáculos defendem ele. Mas não defendem mais na fase 4. Tá. Crianças já tem crianças gordas e tem crianças magras. Desculpa para quem é gorda aí, desculpa. Crianças magras, crianças gordas. E elas são bem fracas. Porque se fizer um corte aqui na mão, dói pra caramba. Então, aqui, ó. Aqui. Se ela foi contaminada por esse vírus, os tentáculos não defendem ela que nem o bebê. Porque ela já consegue dominar o próprio corpo. Elas já conseguem dominar o próprio corpo. Então, ela que vai dominar os tentáculos. Daí. Calma aí, deixa eu me lembrar. Daí elas começam a ficar mais doidas. E crianças são bem fracas. Um corte na mão dói pra caramba. Eu também sou criança, só tenho 8 anos. E daí, se a gente...
E a gente não consegue. Olha, aqui, ó. Fazer um adulto. Um adulto. Aqui, ó. Um adulto. O adulto consegue superar um pouco da fase 4. O corpo inteiro vai estar contaminado, menos uma parte do rosto. E uma a parte inteira da boca. Mas ele ainda tem consciência nisso. Os tentáculos vão sumir, eles não vão existir mais. Na fase 4, né? Tipo, todo bebê, adulto ou criança, vão sumir os tentáculos na fase 4 e na fase 5. Porque não precisa mais da utilidade. Porque eles vão ficar bem maiores e a Amedronta 2. Voltando. Ele consegue falar. Mas, como a criança é bem fraca, eu já disse, ela vai se contaminando rapidinho. E ela vai logo para a fase 4. Que é a fase um pouco mais perigosa. Mas a 5 é muito mais. A 5 fica um pouco mais maior, e um pouco mais corajosa e um pouco mais poderosa. Contrário do adulto, né? O adulto ele consegue. Então, na maioria das vezes, vai ter crianças na série. E as crianças, se tiverem na fase 3 e se contaminarem mais, elas vão se ferrar, elas não vão ter conta do próprio corpo. Mas, quando o adulto fica um pouco, ele vai conseguir. O pai do Quatro Braços também vai conseguir essa capacidade. Falando nele, agora a gente vai puxar o assunto para ele. E como o pai já é adulto, né? O pai que tem um filho. Aí você me pergunta, mas o que aconteceu com a mãe dele? Bom, ela morreu, só que o Quatro Braços ainda não sabe disso. Nessa infecção, a mãe dele foi lutar. Ela tinha 4 braços também. Ela tinha os tentáculos também. Mas com que ela foi lutar, foi meio que no estágio 5. Daí ela acabou morrendo por causa daquele demônio que passou. E daí ela infelizmente morreu. Só que o Quatro Braços pensa que ela tá lutando e que ela não pode voltar. Que foi isso que o pai dele falou. Pra não deixar ele muito triste na série. Isso fica bem pesado. Porque no capítulo 4... Spoiler. Vou dar um mini spoiler. Ele vai estar chorando por causa da mãe. E daí ele vai contar pro Quarto Braço. Vem, filho. Infelizmente sua mãe morreu enquanto eu cuidava de você quando você era criança. E daí ela acabou morrendo com o monstro de estágio 5. Então, infelizmente. Daí ele também vai chorar. E pra quem percebeu, ele tem umas coisinhas no rosto. Ele tá indo pra fase 4. E não existe cura. Mas se ele conseguir forças... Mas esse é o último membro da família do Quatro Braços. Ele não tem irmão. Não tem irmão. Ele é filho único. Então, se o pai dele morresse, ele, o Quatro Braços, vai ser o último membro da família dele. Então, pra vocês não ficarem tristes, pra quem gostar desse personagem, ele não vai morrer na série, só vai ter ficar com essas manchas mesmo. É isso. Mas, vamos lá. Como eu já expliquei pra vocês, os adultos ficam com um maior buraco na barriga
quando eles vão ser contaminados. O maior buraco. E daí eles regeneram, blá blá blá. Mas o que eu não contei, os poderes dos adultos, tipo, os adultos têm muito mais força. Os adultos têm muito mais força que as crianças e os bebês. Então, as garras de... Se ele tiver essas garras aqui, elas vão estar bem mais controláveis e bem mais fortes e bem mais afiadas. Que nem faca. Meu Deus. 15 minutos já. Tá. Agora, pro assunto do 4 braços. Vamos falar só mais um pouquinho dos adultos. Os adultos, eles vão ficar contaminados, que nem eu disse. Mas eles vão ficar com muito mais força do que parece. Um adulto normal, quando ele vai padando uma criança, tipo, ela fez uma criação, uma coisa muito feia. Ele bate, né? Às vezes. Se for uma coisa muito do mau gosto. Na maioria das vezes deixa de castigo, mas se pá, às vezes bate. Cachinelo. YouTube não me desmonetiza, por favor. Eles vão estar com uma força sobrenatural. Os músculos deles, calma aí. Os músculos deles, eles evoluíram pra caramba. Os músculos deles evoluindo pra caramba. Ficaram muito mais fortes. E dá pra dar porrada em todos os demônios. Agora, vamos pro 4 braços. A história dele, no caso, né? Desde quando ele nasceu, a mãe dele, quando ele é bem pequeno, um bebê de 5 anos, mais ou menos uma criança, foi nessa idade que ele tinha 5 anos, que a mãe dele morreu. Foi parar na luta. Daí o pai ficou sabendo disso, porque ele viu toda a cena. Mas ele conseguiu matar. A mãe dele já estava indo pro estágio 5. Então, quando ela vai dar um golpe nele, a ponta do tentáculo desapareceu. Então, não deu pra fazer o ataque. Porque ela não... As meninas não têm até superpoderes. Pode. Mas elas são um pouquinho fracas, mas ainda tem força. E como todo humano convencional só consegue pular a instinto. Só se ele pegar impulso que ele vai conseguir voar alto. Então, a mãe dele não conseguiu pegar o impulso e nem matar o demônio. Então é por isso que ela morreu. E o filho dele não viu. Ele tava assistindo Pica-Pau. Brincadeira. Ele tava assistindo uma série que ele gostava bastante. Então, o pai dele nunca contou. Ele só contou pra ele quando ele fez 16 anos. Daí se passaram anos que ele ficou sabendo disso. Spoiler do último capítulo. Sabe o One Piece? Então, o Luffy tem um Gear 5. Ele vai ter parecido com o Gear 5. Muito forte. Vai ser super forte. Vai ser muito forte. E ele consegue fazer uma generação, uma bola gigante de energia. Daí vai ficar um negócio. Daí, pum!
explode tudo. E ela acaba e acaba com o final do feliz. Vou ter que dar uma pausa aqui, que eu... Vocês já avançando. Agora, já que falamos bem do passado do Quatro Braços, chegou a hora do metade metadinha. O metade metadinha é um zumbi metade humano. Daí ele teve um passado muito ruim. Ele morava nas ruas porque ele era só um adolescente. Por quê? Ele foi abandonado pelos pais. Ou ele não foi abandonado. Os pais deles morreram. E o irmão dele, que era um pouquinho mais velho, já tinha passado na faculdade. E ele viajou para outra cidade. E ele tinha esquecido que... E ele achava que seu irmão tinha ido para outra cidade. Sendo que seu irmão estava nas ruas. Daí, a Gosma Preta o encontrou. E ela pegou uma espada super pontuda e encontrou um zumbi. E cortou os dois no meio. E daí ela juntou ele e saiu correndo. E daí 2 horas depois, ele acordou consciente. Daí ele ficou assustado que ele estava metade zumbi e metade humano. Louquinha por ti, Corinthians. Não. O nome dela não é assim. O nome dela só é Louquinha. Eu posso mudar o nome dela. Nossa, olha que esse nome é uma bosta. Tá. Tá, gente. Chega de curiosidades por hoje. Sei que não deu 1 hora. Só deu 22 segundos. Minutos. Mas... que se for 1 hora, vai explodir o celular da mamãe. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve. Por favor.